Os advogados da Cíntia Chagas, aquela influencer, entraram com um pedido de prisão do deputado Lucas Bove. A notícia está hoje bombando aqui em todos os veículos de imprensa. Aqui peguei um exemplo do G1, né, site da Globo, onde consta a informação de que os advogados da Cíntia Chagas pediram a prisão de Lucas Bove por infringir as medidas protetivas. Eu vou te explicar ponto por ponto o que significa isso, quais são as consequências e tudo mais. Para quem não sabe, a Cíntia Chagas é essa influenciadora bastante polêmica nas redes sociais, e esse aqui é o seu ex-marido, Lucas Bove. Eles ficaram casados por algumas semanas, fizeram um casamento bem bonito, apesar de bastante singelo no quesito número de pessoas, na Itália, e voltaram, terminaram, ninguém entendeu, e agora vem à tona essas informações de violência doméstica. Isso, o que nós temos de fato aqui? É fato que existe uma medida protetiva em favor da Cíntia Chagas contra o Lucas Bove. Existe essa medida protetiva. Violar medida protetiva é crime, é ou não é? Abri aqui a Lei Maria da Penha, para vocês verem aqui que nós tivemos uma mudança recente, inclusive, nesse crime de violação de medidas protetivas. Está aqui no artigo, se não me engano, 20 alguma coisa, 24A. Está aqui, ó. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Aqui mudou agora recentemente, faz algumas semanas, 2024, agora a pena passa a ser de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, violar medida protetiva é crime. Ponto. Com relação a isso, não se discute. Agora, uma questão que se coloca é: pode pedir a prisão em caso de descumprimento da medida protetiva? Pessoal, teoricamente sim. Mas vamos por partes. Primeiro ponto é, como eu já disse, o Lucas Bove, ex-marido da Cíntia Chagas, ele é um deputado estadual e trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estaduais, eles têm um foro privilegiado, que é reconhecido como um benefício, e os deputados estaduais são julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? A pergunta primeira, aliás, segunda, que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: nesse caso, o processo de violência doméstica movido pela Cíntia Chagas contra o Lucas Bove vai acontecer no Tribunal de Justiça, ou seja, vai aplicar o foro privilegiado para ele? A resposta é um retumbante não. Por quê? O STF tem um entendimento hoje que está vigorando, nem sempre foi assim, mas o entendimento atual do STF é o de que nós só vamos aplicar foro privilegiado quando o crime em questão tiver sido realizado ou no exercício da função ou em razão da função de parlamentar. Como a acusação aqui é uma acusação de violência doméstica, não será aplicado foro privilegiado para o deputado Lucas Bove. Ele vai ser, então, processado e julgado na vara criminal comum, aqui nesse caso em específico, na vara de violência doméstica. Beleza. Ponto 3. Então, nós já definimos que violar medida protetiva é crime. 2, que o Lucas Bove, mesmo sendo deputado estadual, não vai ter foro privilegiado nesse caso. Ponto 3 é possível a prisão dele por descumprir? Então vamos imaginar que existam nos autos, no processo, provas suficientes de que o Lucas violou as medidas protetivas. É caso de prisão? Ó, a lei, o Código de Processo Penal, diz que sim,
que em caso de violação das medidas protetivas, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Veja, ele não disse que deve, ele disse que pode. Como que funciona na prática? Na prática é muito difícil um juiz decretar a prisão preventiva de alguém porque violou as medidas protetivas. Não é isso que acontece normalmente, tá? O juiz ele vai tentando ali outras medidas porque nesses casos a prisão é o último recurso. Então, quais são as outras ferramentas que o juiz tenta usar antes? Ele pode aplicar uma pena de multa, ele pode determinar o uso de uma tornozeleira eletrônica, ele vai tentar alguma dessas medidas antes de decretar a prisão preventiva. Se o acusado, o Lucas, aqui em questão, continuar a violar a protetiva, num dado momento o juiz pode sim decretar a prisão preventiva dele. Tá legal? Nesse caso, a prisão preventiva de um deputado estadual. Coisa gravíssima, tá? Coisa gravíssima. Pessoal, muita gente vem me falar com relação a essas questões de violência doméstica sobre as chamadas falsas denúncias. Então, mulheres que falseiam, que fazem falsas denúncias para prejudicar o ex, para prejudicar o homem. E a gente tem que ser aqui bem sincero: existem falsas denúncias? Existem. Elas são exceção? São a exceção. Não significa que são poucas, mas sei lá, de cada 100, 10%, ou seja, 10 são denúncias falsas. Lembrando que denúncia falsa é muito diferente de um arquivamento por falta de provas. Então, é muito comum nesses casos de violência doméstica, como é um crime que normalmente acontece, a gente até usa essa expressão nos processos, crime entre quatro paredes, é um tipo de crime que não tem testemunha, né? Muitas vezes é um crime que deixa rastros, então se for uma violência física, vai gerar lá lesão no corpo da mulher, se for uma violência sexual, vai constar lá no exame sexológico, mas a questão é que muitas vezes essa violência ela é psicológica, por exemplo. E aí a questão da prova é muito dificultada, não é impossível. E é por isso que a justiça costuma dar mais credibilidade à palavra da vítima, nesse caso aqui, da mulher. Mas não se enganem, havendo um caso de falsa denúncia, e eu já vi isso acontecer na prática, é normal, é comum que o juiz, então, o promotor, no caso, o Ministério Público, peça a instauração de uma investigação por denunciação caluniosa. E as penas por denunciação caluniosa são muito mais graves do que o da calúnia. A calúnia tem uma pena pequenininha. A denunciação caluniosa, na denunciação caluniosa, a vítima é o Estado, que fica puto porque a pessoa fez uma falsa denúncia, movimentou a máquina do judiciário, e aí, nesse caso, a pena vai até 8 anos de prisão. Então, olha só a importância da gente falar sobre essa questão da falsa denúncia. De qualquer forma, não é porque existem falsas denúncias que nós vamos descredibilizar toda e qualquer denúncia feita por mulheres. Combinado? Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um bate-papo aqui sobre o caso de violência doméstica envolvendo o Lucas Bove e a Cíntia Chagas. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vamos bater um papo, vamos entender um pouco mais essa situação. E não esqueça de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é esse aqui, @paivadoutor. Me siga lá no Instagram, curte esse vídeo, deixa a sua opinião. Não esquece também de seguir o nosso canal, porque é um prazer ter você aqui com a gente. Tá legal? Muito obrigado, um beijo, um abraço, até mais. Tchau.